Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Dental Unit Podcast. Eu, Tatiana Deliberador, falando diretamente aqui do Estúdio Podcast Curitiba, sempre com meu parceiro Christian Jarry, que fala direto do seu estúdio particular lá na Suíça. E daí, Cris, como que você tá? Tudo bem? Oi, Tati, aqui tudo em ordem. Suíça, finalmente calor. E hoje eu estou empolgadaço que o papo que a gente vai ter hoje toca aqui direto no coração, que é comunicação de forma poderosa através da fotografia. Ai, eu não vejo a hora. Eu acho que esse episódio promete, hein? Porque hoje o nosso convidado é um expert no assunto. Ele ministra cursos de fotografia ao redor do mundo, levando seu conhecimento, a sua prática para diferentes culturas. Eu estou aqui com o Dr. Renato Ferreira. Renato, é um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu também estou muito feliz de estar aqui com a Tati, com o Christian, para falar, eu posso dizer que é o melhor podcast que existe da odontologia, certo? E aí vai ser muito legal esse bate-papo com vocês. Que legal. O Dr. Renato Ferreira, ele é graduado pela PUC de Minas Gerais, ele é especialista em ortodontia, implantodontia. Posso dizer que ele é um mega especialista em fotografia odontológica profissional e ele já girou o mundo passando esse conhecimento e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Renato, olha, para começar, eu gostaria de saber, assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque como que começou essa paixão na sua vida? Foi a odontologia que te levou para a fotografia ou a fotografia te levou para a odontologia? Onde é que esse caminho convergiu na sua vida? Então, essa é uma pergunta que eu sempre recebo, sabe? E, na verdade, começou a odontologia, uma necessidade. Eu não tinha conhecimento nenhum em fotografia. E é uma história muito legal, porque em 2012... não tem muito tempo não, sabe? Eu recebi um paciente no meu consultório e ele gostaria de fazer uma consulta de avaliação para faceta de porcelana. E era de canino. E ele aí fez a consulta de avaliação, ele olhou e falou assim, você tem algum caso parecido como o meu para me mostrar? Eu falei, tenho. Aí eu tinha um notebook pequeno e aí eu abri para ele olhou assim, ele fez uma expressão que parece que não gostou muito. E aí ele virou e falou assim, posso falar? Eu falei, claro. Aí ele virou para mim e falou assim, um profissional igual você não pode mostrar uma fotografia tão ruim como essa. E eu fiquei surpreso, né? Porque não era o meu mundo, minha vivência. E aí eu olhei e falei assim, olha, me desculpe, eu não sou fotógrafo, eu sou dentista. E ele virou para mim e falou assim, tá aí, você não é o profissional que eu tô buscando. Ele levantou e foi embora, não vou fazer contigo. Caraca. Desse jeito. E aquele dia marcou, porque era uma terça-feira, eu lembro muito bem, 11 da manhã, e minha esposa é farmacêutica, e eu fui buscar ela no final do dia, mas aquilo ficou entalado na garganta. E ela virou e falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não. Aí ela falou, não, você tá diferente. Eu falei, não, um paciente chegou no consultório assim, e aí eu fiquei sem palavras. Ela virou e falou assim, ok, beleza, quem tá certo e quem tá errado? Você em não fazer esse tipo de foto ou ele tá certo realmente? Aí eu falei, ele tem razão, ele tá buscando detalhe, qualidade, e isso hoje eu não tenho. Aí ela, então, tá na hora de ir atrás, né? Aí eu... buscar, né? Hoje ela fala assim, bendita a hora que eu fui falar aquilo, né? Oh, meu Deus. Porque eu não paro em casa mais, mas de fato, eu comecei a olhar então... algumas pessoas que faziam bem, só que aqui no Brasil tinha um tipo de fotografia e eu falei, pô, eu quero ir além, mas não com o objetivo de dar curso, nunca foi meu objetivo. E aí Claude Sieber, o próprio Miladinov, o Florin, né, alguns profissionais, e aí eu fui atrás da minha maneira. Até que em 2014 eu recebi o primeiro convite para dar curso. Mas fui fotografando mesmo, testando, errando. E essa é a história aí. Então, eu não conhecia nada de fotografia mesmo. Isso em 2012. Vamos lá. Então já passou de 10 anos aí a tua paixão pela fotografia. E você se apaixonou pela fotografia, exato, certo? E muito. como é que isso, depois desse insight do teu paciente, te destacou tanto na tua carreira? Não só como professor de fotografia, mas na tua clínica privada. Perfeito. O que eu observei, aí eu entrei no mundo macro, né?
E o mundo macro, assim, uma coisa é você entregar um espelho para um paciente. Outra coisa é você olhar a fotografia bem de perto daquilo que você faz. E eu olhei e falei, cara, eu sou muito ruim, eu preciso melhorar, preciso de, né, aperfeiçoar meu trabalho. E foi justamente onde que eu me encontrei, porque eu comecei a ver com detalhes aquilo que era necessário modificar, de melhorar, né? Então a fotografia, ela me ajudou muito nisto, de percepção, de enxergar com detalhes, e aí você vai evoluindo, né? Eu sempre falo que nunca vamos chegar a algo perfeito, porque perfeito é só Deus, né? Mas nós, sim, vamos degrau a degrau, sempre melhorando. Aquilo que, de repente, passou, né, em um caso clínico, no próximo eu vou atentar para não, né? Então, a fotografia me ajuda muito nessa percepção. Muito legal. A gente olha Legal. as fotos, né? E às vezes fala, puta, eu podia ter feito melhor aqui. Exato. Pois é. Eu enxergo, assim, os dois lados da moeda, sabe? Porque tem um termo jurídico, Renato, que diz assim, sim. não é o que se sabe, é o que se pode provar. Exato. Correto? Uhum. Então, a fotografia odontológica tem um papel fundamental aí. E com tantos profissionais da odontologia, e você, assim, focado em detalhes no âmbito estético, mas você tem também aquele compromisso de documentar, porque, afinal de contas, é uma área médica. Exato. Né? Como que você acha, assim, que a fotografia pode agregar e que o dentista pode mudar a percepção de que, não é só algo a mais, quem sabe eu faça, mas tome como regra isso na clínica. Exato. É assim, ó, a odontologia, nós temos protocolos, né? Você vai fazer uma sequência de um tratamento, existe o protocolo de cimentação, o protocolo, né, o planejamento, né? E exatamente isso que você colocou muito bem, que é quando o paciente ele chega no consultório, ele é cheio de necessidades, né? E anseios. Quando você registra aquilo, é a parte justamente jurídica, legal, de você registrar como aquele paciente chegou, né? Muitos levam a fotografia para o marketing, mas nós precisamos entender da seriedade que é de você registrar como o paciente ele chegou no consultório. E a partir dali você vai montar uma direção para um planejamento, né? Então a importância da fotografia ela ultrapassa as fronteiras, mas principalmente ela registra. E ali você pode pegar um caso clínico realizado em 2010, tá lá, documentado, né? E a história depois vai dizer ao longo se foi sucesso ou não. Legal. A gente vai mudar um pouquinho, já engatar a primeira aqui Ótimo. no carro. Hoje o carro é tudo automático, né? A gente continua falando que vai engatar a primeira aqui. Vai vendo, né? Isso entrega muita idade. Por falar na sua trajetória, que é muito bonita, você tem uma experiência vasta e vai ao redor do mundo, eu me pego pensando, primeiro, nesse ponto, ao redor do mundo, vivendo o que você já viveu por aí, a parte documental já está nivelada e o pessoal tem uma dúvida um pouco mais como fazer fotografias mais estéticas, ou como que são as dúvidas mais frequentes ao redor do mundo, ou as dúvidas são todas iguais, só muda o território? Olha, é interessante porque... Deixa eu só aproveitar já o gancho, Renato, porque olha só, diga. Fora do Brasil, o acesso a equipamentos é muito melhor, né? Muito mais fácil. Uhum. E esse era eu queria voltar a linha lá para entender isso. Se o acesso já nivela ou se continua, todo mundo está no mesmo barco e tem muito a melhorar. Eu acho que o equipamento, né, já está consolidado. É claro que hoje está evoluindo um pouco mais com os eletrônicos, né, que vem aí, principalmente as mirrorless, que daqui a pouco nós vamos falar. Mas eu acho que a dúvida de todos é a mesma. Um ponto chave que é interessante, que é a dúvida a respeito da luz, né, porque o tipo de iluminação que vai modificar a qualidade daquela fotografia, sabe? Eu já rodei em alguns países, Iraque,
já estive na Rússia, na Polônia, né? Eu já falei para dentistas de 47 países. E assim, o que a gente observa que a dúvida deles é algo que, digamos que seria básico para o fotógrafo, que é a direção da luz, tá? Mas também não adianta nada você ter um excelente equipamento, você gastou lá um equipamento, um valor bem alto, mas você não compreende a luz. E isso é o ponto-chave, sabe? Mas a dúvida é a mesma. É interessante, eu comecei a rodar e comecei a observar que todos tinham os mesmos problemas na questão de compreender como conseguir uma boa iluminação, porque a cavidade oral, ela é escura. E se você não tiver luz, você não consegue o objetivo, né? Aí esse ponto de equilíbrio, né, entre a questão de abertura e ISO, e o direcionamento da luz, que é o ponto-chave. É fantástico. Eu tive a oportunidade de fazer o curso com o Renato, agora recente, daí de lá que surgiu a ideia de a gente fazer esse podcast. Eu falei, não, essa informação tem que ser disseminada. E realmente, Cris, o jogo de luz ali, você entender isso, né? Você tem, claro, tem que ter, né, Renato, um equipamento bom, sim. uma máquina boa, mas a luz é fundamental. Exato. Fundamental. Oi, pode falar. Não, só concordei. Só concordou, tá bom. Bom, e nessas viagens que você fez ao redor do mundo, tem alguma curiosidade, alguma curiosidade que você possa contar pra gente dessas diferentes culturas? Sim. Assim, já estive em alguns lugares. México, né, que tem uma característica do povo mexicano bem parecido com o brasileiro, assim. Mas no Iraque é o que, de fato, questão cultural, né? É um pouco diferente da nossa cultura. Então, o legal é que no Iraque era uma empresa que vendia equipamentos odontológicos, scanner, equipamento de excelência, né? Microscópio e tudo. E eles elegeram, segundo eles, os melhores professores de cada área do mundo para ir ao Iraque e falar sobre um determinado assunto. Porque o objetivo deles era elevar a qualidade da odontologia no país, e aí eu fui escolhido, né, para estar lá. E interessante que, assim, era uma organização fora do comum, sabe? Desde a roupa que eu ia me apresentar, terno, gravata, a cor. Aí eles passaram todas as informações. Tudo. Antes. E aí, claro que eu também sou muito de detalhes, né? E aí eu perguntei, olha, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Tô indo pro Iraque, né? E aí, a questão com a mulher. Então, você não leva a mão para cumprimentar ninguém. Então, a mulher, você fica aguardando. E se ela dirigir a mão para você, você também. E aí eu cheguei lá justamente nisso. Mas e a gente brasileiro, né, que adora dar mão, abraçar, sim, é difícil vai tirar segurar. foto já manda logo 3 beijinhos. Exato. E aí eu cheguei lá todo, né, metódico, assim. A primeira impressão já quebrou, assim, o gelo, que eu fui recebido pelo, né, que é o CEO da empresa, um buquê de flores. Aí, isso aqui é para você. Eu olhei e falei, pô, obrigado. Né? Mas é algo que é cultural. O Cristiano Ronaldo também, quando foi jogar na Arábia, ele foi recebido com um buquê de flores também. É uma forma de gentileza deles. Mesmo exato. ser homem para homem, não tem problema nenhum. E aí o curso era... eu virei e falei assim, o máximo para rodar bem o curso, 22 pessoas. E ele falou assim, Renato, tem que colocar mais. E assim, queira ou não, você é muito conhecido aqui. Para você ter uma ideia, a cidade que mais me segue estrangeira é o Teherã. O meu Instagram, 41% é Brasil que me segue. E 59% é o exterior. O segundo país é os Estados Unidos, o terceiro é a Rússia. Mas, e ele virou e falou assim, cara, tem gente da Jordânia, do Irã aqui, o pessoal do Iraque, da Turquia, e então nós vamos ter de abrir mais. Eu falei, não, tudo bem. E aí tinha algumas mulheres, e eu fiquei, o que eu falo, né? O que eu penso, o que eu faço?
E aí, posso tirar uma foto contigo, professor? Aí eu falei, ok, pode. Aí eu tô formalzinho, né? Aí ela, não, pode aproximar um pouquinho mais. E o medo? E um medo, né? E aí, o que é interessante também, porque assim, no curso de fotografia, a gente quer fazer a coisa mais organizada possível e tudo. E eu sou sou brasileiro, eu sou uma pessoa simples, então eu queria ajudar e tal. E aí as mulheres que tinham de pegar a mesa, e sabe, pegar o flash e carregar e tal, que era o pessoal do suporte. E eu falei, não precisa, deixa que eu pegue e tal. Aí ela, no, please, no. Aí, tipo, o CEO tava lá, ele ficou furioso, mas assim, um gentleman, me tratou muito bem e tudo, mas ele virou e falou assim, não, aqui você é o professor, você não carrega nada e tal. Eu falei, não, mas as mulheres e tal. Eu falei, não, aqui elas são iguais a nós e não tem esse problema. Eu falei, não, tudo bem, tá joia. Mas foi interessante para encerrar, porque foi justamente 23 e 24 de dezembro. Foi bem no Natal, assim. O curso acabou às 19 horas, 24 de dezembro. E aí eu tava emotivo, porque eu tava longe da família e era um lugar diferente. E aí, né, deu recado para eles e tal. Aí no final, não sei porque todo mundo começou a chorar, assim. Sabe? E aí o CEO virou e falou assim, é a primeira vez que eu choro em público. Nossa, e tal. Você mexeu com eles. Foi, inclusive assim, é fantástico. E eles me mandam mensagem o tempo todo, sabe? Estamos com saudade daqui. São pessoas muito carinhosas. Muito, muito, muito. E assim, é impressionante. Eu tenho observado como que eles estão evoluindo, no caso, na odontologia. Eu acho que tem muito disso, a fotografia de ajudar a pessoa a enxergar o seu trabalho e, claro, ir atrás, né? Interessante, Poxa, né? Por falar em enxergar o trabalho, você colocou muito bem, é fundamental, porque com a fotografia a gente passa a ser até mais crítico, né? Porque a gente Sim. enxerga coisa que não enxergaria comumente. E pensando por esses dois lados, protocolos fotográficos, né? A gente falou agora há pouco sobre uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é o que se sabe, é o que se pode provar. Então, mas tem casos e casos, certo? Sim. Não, por exemplo, não são todos os pacientes ou são todos os seus pacientes que você vai sentar com duas luzes no seu lado ou vai ter aquele... Entendeu? É onde eu quero chegar. Sim. Tem um protocolo que você conduz sempre e tem às vezes, e que você diria para o pessoal para ir continuar assim, a importância disso na prática clínica e um protocolo que a pessoa tem que adotar, né? Exato. Igual você escova o dente depois de comer, tem que fazer na clínica. É bem interessante e assim, eu sou muito convidado porque eu tenho a mesma vivência clínica que o dentista do dia a dia, do mocho, digamos, né? E o que chama atenção, as pessoas perguntam, cara, será que dá tempo de fazer, né? E você fotografa todo mundo? Eu fotografo todo mundo, sabe? Todo mundo. Eu não faço passo a passo de todo mundo, porque não precisa. Eu não sou professor na parte da dentística, né? Então eu preciso de documentar um caso para mostrar depois e tornar algo que é real. Eu tenho um consultório na cidade de Joinville, né, no estado de Santa Catarina. É uma clínica que tem 3 cadeiras, tem outros profissionais juntos ali comigo. Então, assim, é protocolo, tá? É padrão. O paciente, ele chegou, ele faz ali uma anamnese, um exame clínico, e aí eu vou fazer algumas fotografias. Como eu trabalho muito com a parte de reabilitação, então eu analiso, né? Esse paciente é uma reabilitação. Então, na consulta inicial, eu vou reunir um conjunto de fotografias da parte rosto, né? Ali, para que depois eu consiga até mesmo conversar com esse paciente e até mesmo passar para ele uma direção, um plano, né? Mostrando os detalhes ali. Agora, toda a fotografia intraoral eu faço de todos. Foto-oclusal deve passar de umas 1000 fotografias aí, oclusal. Não, bem mais.
Eu tenho 850 mil fotografias no meu computador, sabe? Então eu fotografo muito, muito. E assim, mas eu tenho uma rotina clínica puxada, né? E aí eu fotografo todos. Agora, o passo a passo não é todo o caso, mas esse caso aqui é legal, vou fazer um passo a passo. Então meu paciente está acostumado. E nesse teu protocolo de fotografar todos os casos iniciais e finais, Sim. mas focando principalmente agora no inicial, como que isso te ajuda frente ao teu paciente, né? Você fotografou, você apresenta as fotos para ele, o plano de tratamento. Isso você acha que converte mais o paciente para ele fechar o tratamento? Explica para a gente como é que funciona. Eu entendo que eu preciso sair um pouco do âmbito do espelho ou simplesmente eu falar, sabe? Então eu preciso de captar e fazer esse paciente se ver. Então, no consultório, tem lá uma tela de 60 polegadas. As pessoas até chegam no consultório e falam, uau, para que uma televisão tão grande? Aí eu falo, para te enxergar melhor. Né? Então, eu preciso de fotografar esse paciente e eu mostro para ele. E ajuda muito, tá? Ajuda muito até mesmo nos detalhes, porque ele tá vendo um lance, é movimento, é dinâmico, né? E o estático é interessante também. Tá? Um conjunto, a fotografia e o vídeo, né? Mas a fotografia você consegue mostrar para esse paciente como que está. E em alguns casos até choca o paciente, assusta. Porque o paciente olha e fala assim, uau, eu não sabia que estava tão ruim assim. Né? E ainda eu reúno essas informações, eu mando um PDF para o paciente na primeira consulta. Ele sai dali, ele tem uma experiência diferente daquele que é um dentista que só chega, olha, rabisca no papel, ou então imprime, né, e fala, você precisa disso. A outra coisa, o paciente se vê, eu ainda faço a montagem para o paciente, né, enumero, coloco uma seta, tem uma fístula ali, aí eu vou e coloco, né, destacando aquilo. Então ele sai com a clareza melhor daquilo que ele precisa. É um diferencial, né? O paciente hoje, ele compara. Eu fui num dentista, eu fui no outro, igual a gente tem falado muito aqui do scanner. Sim. O paciente fica assim, meu Deus, mas ele não molda mais, ele escaneia. E a mesma coisa, você está apresentando para o paciente um projeto, igual um arquiteto apresenta, né? Porque eu, por exemplo, não entendo nada de arquitetura, mas quando apresenta aquele projeto 3D, você visualiza. E isso realmente acho que faz a diferença. Renato, eu queria perguntar para ti, porque assim, a odontologia, algumas áreas, ela é bem emocional, certo? Mexe muito lá no emocional da pessoa. Por exemplo, você dificilmente vai encontrar um paciente que vai numa rede social procurar um antes e depois de um canal feito antes de ser feito, para ver se ficou bom, e fala, putz, eu quero um desses. não vai ter esse paciente. Exato. Mas quando mexe com a autoestima, com a estética, aí já toca lá dentro e tem muita decisão financeira baseada no coração e na alma, né? Vamos dizer assim. E aonde que está o limite ali? Você acha que uma documentação bem feitinha tem um impacto, assim, em rede social hoje, que está até meio popularizada com relação aos gurus da odontologia, com promessas, aonde está ali o limite e como a gente fazer isso de uma forma bem ética, mas que toca lá no coração também? Exato. Assim, a fotografia, quando você fotografa o paciente, você tem que ter um cuidado também, essa parte ética, você precisa registrar, documentar um termo de consentimento, esclarecimento, e esse termo você tem de deixar bem claro ali. Vai ser para fazer marketing também? Não, vai ser só para coletar as informações e comunicar com ele, não vou mostrar nem para outro paciente. E o que nós estamos vendo nas redes sociais é uma super exposição. Eu vou ser sincero, eu falo, o antes e depois é legal, mas a exposição também, eu não acho. Você colocar a foto exposta do rosto do paciente, aquilo que identifica ali. A importância, né? Você documenta o paciente ali. Agora, a preocupação, parte ética, é muito importante nós tomarmos o devido lugar.
e o cuidado, porque a exposição, vivemos um momento da superexposição nas redes sociais, e o dentista, às vezes, ele coloca, vou colocar um antes e depois, mas ele nem pensa na questão da superexposição desse paciente, porque nós lidamos com algo que é muito particular, né? Existe uma história por trás, e às vezes o paciente está mutilado, ele chega numa condição ali que ele não gostaria de ser exposto daquela forma. E assim, eu preciso de legalizar isso colocando um termo de consentimento, explicar para o paciente que essa foto, aí tem que colocar no papel, vai ser para marketing, vai expor, para o mundo todo hoje, né? Você colocou uma foto hoje, o mundo inteiro daqui a 2 segundos já tá vendo, tá curtindo, compartilhando. Exato. E tem pacientes que usam prótese, nem a esposa sabe que usa prótese. Eu já atendi paciente dessa forma. Aí eu vou lá e coloco. E se eu não tenho uma autorização do paciente para isso, aí mora o problema. Então, assim, tem de ter um certo cuidado quanto a isso, sabe? O rosto expõe, né? Já a boca já é um pouco diferente. Então, é o que eu sempre falo para os colegas. Primeiro, documentar. Que aí você não tem um problema. O paciente, você dá opções para esse paciente. Eu tenho 2 termos de consentimento. Um que o paciente permite, autoriza para tudo, para colocar numa exposição outdoor, ou até mesmo numa aula, né? Vai para a internet. E outro que não. Ele está ciente que eu vou fotografar ele apenas para planejamento do caso dele e não vou mostrar sequer para outro paciente, né? Então, é essa seriedade que eu acho e passo para os meus colegas. Renato, olha só, você tocou um ponto muito importante, que é quanto à ética da fotografia, porque o mundo mudou, a comunicação mudou. Hoje a gente até reflete sobre isso quanto aos journals, que a gente já vê os próprios autores das pesquisas publicam em tempo real os achados na sua própria rede social, né? Então, tudo ficou online, e a rede social tem um papel muito fundamental positivamente. Sim. Não, às vezes a gente foca num lado assim, muito positivamente. E aonde que a fotografia odontológica pode ajudar os colegas dentistas? Como que você acha que pode ficar assim, de uma forma chique, mas não over, fotografia odontológica na rede social? Vamos virar o caminho um pouquinho na rede social aqui. Legal, porque assim, quando você pega essa fotografia, ela serve tanto para a parte clínica, a parte da ciência e também no âmbito de empresa, né? Eu quero divulgar um produto, eu quero o implante, né? Eu faço a fotografia, tá lá. Eu tenho a parte da ciência também, que é pesquisa, né? Que me ajuda muito, e na parte clínica. E quando eu coloco isso, para que as pessoas venham a enxergar, mostra o valor daquele trabalho, né? Só que quando eu coloco na rede social, como foi mencionado, eu estou colocando não somente no mundo técnico profissional, né? Eu estou expondo também para o paciente. E o paciente, se eu colocar lá uma fotografia de um levantamento de seio maxilar, ou então, né, uma parte cirúrgica, e às vezes assusta, né? E às vezes isso pode até afastar o paciente. Tem algumas coisas, algumas fotos que ela é para parte técnica mesmo, né? A outra é para o marketing, enfim. Tem que saber o foco da tua rede social, Exato, né? A tua rede social é focada para quê? Para paciente ou é para colega? E daí saber Exato. direcionar. Isso. Isso é importante. Tem às vezes uma rede social específica da clínica, mostrando mais casos clínicos para atrair paciente, e outro para divulgar o teu conhecimento para os teus colegas. Bom, e agora vamos falar um pouco de equipamento, que é uma dúvida, eu acho, que também muito comum dos nossos colegas. E vamos falar, a gente está falando aqui sempre de excelência, né? Perfeito. Para quem quer começar, Renato, né? Hoje a gente vê alguns colegas, o celular, vou fotografar com o celular, mas isso eu acho que não é o ideal. Para quem quer começar, quais são os equipamentos básicos de qualidade que você indicaria para quem está nos escutando?
É uma pergunta assim que as pessoas sempre trazem, né? Primeiro, eu vou falar rapidamente aqui do celular, né? O celular você faz selfie, você vai no shopping, você come com o celular, você vai ao toalete, ao banheiro com o celular, né? E aí nós trabalhamos muito com o paciente ali, o cuidado, né? Questão da asepsia, né? Biossegurança e tudo. Então eu acho que quando você traz o equipamento mesmo, câmera, lente, específico para isso, você, além da questão da qualidade, né? Já é algo um pouco diferente, assim. Até mesmo o paciente, ele observa isso. Equipamento, nós temos várias opções. Eu já rodei o mundo, já vi equipamento que eu nunca imaginei que existia, né? E são diferentes, né? Mas para quem quer começar, você não precisa ter a melhor câmera, né? O que eu acho, primeiro, vamos um pouco o inverso, a lente. A lente é um equipamento que você vai ficar com ela 20, 25, 30 anos, né? Veja, você sai do iPhone 15 e compra o iPhone 16. A pessoa trocou o celular, mas e isso é um iPhone ou, né, um Samsung, um Galaxy, o valor quase que o mesmo de uma lente, dependendo, né? Então você compra uma lente, ela vai ficar contigo muitos anos. A lente é um coringa teu que vai estar ali contigo, desde que você cuide, né? Já o corpo não, aí sim você pode até trocar ao longo do tempo. E aí existem as DSLR, né, que eram os equipamentos, né, da geração anterior, e hoje as mirrorless, né? A diferença entre uma e outra é justamente que a DSLR ela tem um espelho na frente e a mirrorless ela não, já tem um sensor direto. E a parte óptica mecânica, então o espelho ele fazia até aquele barulho, né, de abrir e fechar. E as mirrorless já tem uma geração um pouco diferente, é uma proposta diferente. Então não tem o espelho na frente ali do sensor e se torna um pouco mais rápido. Para quem quer começar já com a mirrorless, né, então uma R100, você pode comprar uma R100 que é um equipamento de entrada, mas que é muito bom. É Canon. Canon. Uhum. Eu sou particularmente, eu recomendo Canon, que é um equipamento mais simples, a linguagem, tem a beleza, assim, a particularidade é mais viva, assim, a cor, eu gosto muito e recomendo, tá, para odontologia. R100, o corpo, e a lente você pode comprar, tem de ser macro, por causa da distorção. Nós fazemos fotografia muito de perto, né? Aí pode ser uma opção. A RF da Canon não é de Renato Ferreira. Aí, ó. Acho que hein? Então a série RF, ela é para mirrorless. A série EF, ela é para DSLR. Mas quem for comprar hoje uma máquina vai comprar uma mirrorless. Não existe mais a outra, ou existe? Existe. Existe também. Existe, tá. Você pode comprar. Nova, não usada. Ainda consegue, tá? Ainda consegue, mas no futuro, de fato, não vai existir mais. Mas, tipo, você tem de comprar tanta coisa, né? Quer comprar um seminovo. Cara, compra uma T5, T5i, uma T3i, né? Um equipamento usado, que para quem tá no start ali, legal. Só um pequeno detalhe, que a lente para DSLR, que é a série T, não vai adaptar na mirrorless. Aí você precisa de um adaptador, né, que você coloque e aí sim vai conseguir adaptar. Mas funciona bem igual. Funciona igual, sem problemas. E a macro 100 ou 105, é isso? É a 85 milímetros, que ela é um pouco menor, tá? Mais leve. E a macro 100 é fantástico, sim. Pô, e falando de iluminação, Renato, porque a gente falou de protocolo, né? Uhum. Então tem protocolos de anamnese, tem protocolos cirúrgicos, tem outros protocolos mais para a área restauradora, e a iluminação ali, pequenos detalhes no equipamento vão fazer grande diferença, né? Sim. Então a gente tem assim, tem no mercado os ring flash, tem os twin flash, tem então as tochas com softbox,
cada um vai ter um papel ali. Fala pra gente, assim, como que eles se situam na prática. Legal. Eu sou apaixonado por luz, sabe? E a direção da luz. Hoje você tem esses flashes, né, como foi citado, cada um tem uma característica. Você não... eu quero o resultado do softbox com flash twin. Não, você não vai conseguir. Tá? Talvez um pouco próximo, mas cada um tem uma particularidade. O flash circular e o flash twin foram muito utilizados no passado. Ainda, né, tem assim a sua ali importância, mas depende muito da especialidade, sabe? Então, em um ambiente para cirurgia, né, eu preciso de iluminação. Na cirurgia eu não quero ver translucidez, eu não quero ver textura, eu quero ver aquela cirurgia bem iluminada. A ortodontia do mesmo jeito, eu preciso, na fotografia lateral, frontal, eu preciso de luz. Já na parte da estética, eu preciso registrar aquilo que são importantes, né? A textura, uma trinca, uma translucidez, um efeito de opalescência. A cor fiel, né? Cor fiel também, né? Então, eu tenho diferentes setores que aí eu preciso de entender. Lá atrás, em 2015, 14, 15, quando eu comecei a receber os convites, né? Eu virei e falei assim, cara, eu preciso de fazer algo diferente, né? Da grande maioria que estava fazendo. Eu não fui um inventor da técnica, mas eu fui uma das pessoas que colocou muito na odontologia brasileira o flash de estúdio. Porque eu comecei a entender que hoje o celular com a tela de qualidade, as televisões, os notebooks também, né, com tela de retina. Então, eu acho que se eu conseguir uma imagem bonita, isso vai atrair. E tinha um professor na Espanha, o Iñaki Gamborena, que é um grande reabilitador na parte de implante. Ele fazia já fotografia com flash de estúdio, intraoral, e poucos faziam. E aqui no Brasil praticamente não se falava nisso. E eu comecei a fotografar intraoral com flash de estúdio. E aí foi onde chamou a atenção, assim, era uma foto diferente, né? Aí as pessoas começaram a me procurar e falar, cara, como que você faz? Aí eu falei, dessa forma. Então, circular para cirurgia, ortodontia, o flash twin, ele é coringa, porque ele tem 2 flashes, né? E aí é um pouco diferente porque o circular ele é frontal. O twin, eles são 2 flashes, você não necessariamente precisa de ser só frontal. E o estúdio flash, ele sim, são 2 flashes também laterais ou frontal também. E eu posso mais ainda, que é direcionar a luz, né? De cima para baixo, lateral ou frontal. Isso me ajuda bastante a conseguir um resultado diferente. E esse resultado diferente, que é fundamental, você indica às pessoas, então, montarem um estúdio na clínica. Isso é um diferencial, realmente. Assim, vai ser um diferencial porque você tem que sair um pouco da maioria, tá? Eu vou falar, hoje no Brasil, nós temos quase 400 mil dentistas. É muita gente, né? E hoje eu posso falar que apenas 2% da população de dentistas brasileiros fotografam bem. Ou, né? Fotografam. Sabe? A maioria não. A maioria não. Então, quando você sai do universo da maioria ali, são poucos, né? Então, você começa a se diferenciar por isso, sabe? E o estúdio, ele vai trazer uma qualidade diferente de um celular. Se eu pegar uma fotografia com celular e uma fotografia com estúdio, isso já muda. O paciente, o valor, ele enxerga, ele olha e fala, uau, o equipamento, né? Nós estamos aqui num ambiente bem equipado. Então, quando você muda a qualidade, sobe a régua. Isso ajuda muito mesmo. Então, eu falo, se você quer se diferenciar, e eu falei isso para muita gente, dei curso para mais de 3 mil dentistas
né, isso presencial, fora os online. Mas eu sempre falo isso. E todos que fizeram o curso e colocaram em prática, hoje colheram frutos, colhem frutos e passam a ganhar mais dinheiro do que antes, porque você passa a expor o seu trabalho, mas de uma forma correta. E é um marketing indireto, igual Sim. você falou, né? O paciente vai, uau, eu vou lá, ele tira foto no estúdio. É sensacional. Agora, só se ficando um pouquinho nesse ponto, Sim. a gente falou nos outros episódios, por exemplo, com a professora Ivete Sartori, ela falou para abrir o olho para o digital, né? Porque a gente tem que ser sensível com duas coisas. Eu falava assim muito do fluxo digital, Sim. mas quando você vai pôr na ponta do lápis, tem muita coisa ali e pode ser muito oneroso e ter que ser sensível financeira com o momento odontológico e de carreira de cada um. Às vezes está pagando empréstimo estudantil, mas não quer deixar de fotografar. Se a gente põe ali para dar a bandeirada, assim, um kitzinho que a pessoa vai começar e vai começar bem. Então, você falou agora com relação à iluminação, lente, para ele dar esse pontapé, para abrir o olho para a fotografia, porque, olha, eu te digo, é tipo, como é que chama aquele xarope que dá fome lá? Não Que as sei. crianças tomam. Café Moé. Não, que tinha comercial, tinha muito comercial. Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura. Uma vitamina. A fotografia é apaixonante. Se ele comprar a primeira câmera, aí acabou. Abriu a porta e ele vai começar a investir, aprender. Mas essa pessoa tem todo o potencial, mas tem que dar um passo agora, né? Sim. O que é o setupzinho que você recomenda ali? Então, uma lente macro, né? Aí sim nós estamos falando a macro 85 ou 100 milímetros. O corpo, como eu falei, uma R100, você quer um equipamento um pouco melhor, uma R10, legal. E o flash você pode comprar, em vez de comprar um circular, compra um flash twin, tá? Porque já é um pouco diferente, né? Você coloca em cada lado. De cada lado e tal, você consegue modificar ali com também um softbox no flash twin, ou então a folha de papel, que vai suavizar a luz, já torna um pouco diferente, né? O resultado. Agora, as pessoas acham que o estúdio é caro, né? Você colocar 2 tripés, 2 tochas, um radioflash comunicador e o softbox ou a sombrinha. Eu particularmente sou bem fã da sombrinha, que é um pouco diferente do softbox. Você vai gastar em torno aí de R$3.500 para montar um estúdio, né? Mas eu sei que quem está começando, né? Quando eu formei, peguei uma mochila em Belo Horizonte, peguei um ônibus e vim para o sul, para, né, um desafio. Então eu sei que é não ter dinheiro, sabe? Mas eu fui construindo aos poucos e devagar, sabe? Então você pode sim iniciar com equipamento básico e depois você vai mudando, vai evoluindo. Eu depois que fiz o curso com ele, vou ter que investir aí, ó, porque tá aqui, ó, na minha lista de coisas para comprar, porque não tem como. Bom, a gente está falando muito da fotografia, mas hoje a gente vê nas aulas, nos congressos, muitos vídeos, né, dos pacientes, de procedimentos cirúrgicos ou estéticos. Como fazer esses vídeos? Melhor fazer com a câmera? Dá para fazer com o celular? Conta um pouco para a gente sobre vídeo agora. Perfeito. O vídeo, ele é algo que se torna dinâmico. E aí você pode também, porque a foto, o paciente às vezes ele fica um pouco engessado, né? Eu sei muito bem direcionar o paciente, mesmo aquele meio cravadão eu consigo descravar ele, sabe? Mas às vezes o vídeo já é um pouco diferente, então você coloca o paciente para dar um depoimento ou até mesmo sorrir, você coloca em segundo plano ali né, direcionado do paciente. Então, sim, você consegue com o tripé, a câmera, a mesma câmera que faz a fotografia, faz vídeo também. E também é possível fazer com celular, desde que você tenha luz e iluminação, né? Então, a iluminação é legal. Aí sim, se é para rede social, apenas para o celular, eu acho que o celular vai atender. Agora, se você vai projetar isso em uma aula, uma apresentação,
ou até mesmo você quer aumentar a percepção de valor do seu trabalho, tem de ser com equipamento, com câmera. Renato, a gente falou de coisas muito importantes, corpo, lente, flash, o profissional chegou lá, plau, fez a foto. Agora não é filme, né? Não vai imprimir, essa foto vai ter que passar por um processamento. Então, Boa. o que a gente acha aí que pode ser feito? Que softwares de edição que ele vai fazer não só de... Vamos recapitular. A pessoa precisa invariavelmente editar, vamos começar por aí. Ele pode dar câmera, já vai para o arquivo dele e tá tudo certo, ou vale a pena ele passar um tempinho ali ajustando enquadramento, melhorando alguma coisa de iluminação e contraste? Então, que software que você acha que seria, assim, user-friendly? Perfeito. Eu acredito assim, ó, primeiro, você tem que fotografar bem. Você não pode ficar apoiado num recurso para um pós-processamento, ser obrigado depois, né? É o que eu falo no curso. Primeiro, faça a melhor fotografia possível, né? Se de repente a foto ficou um pouco escura ou um pouco clara, tudo bem, bola para frente, porque parte clínica, né? Atendimento e tal. Mas faça a melhor fotografia já para depois você ter menos tempo de perder tempo, de fato, com o pós-processamento. É necessário? Eu acho que é válido, né? Mas toma um certo cuidado também. Eu não ensino Photoshop, eu até sou um pouco contra o Photoshop, tá? Porque nós estamos falando, e acho que você falou muito bem, o pós-processamento, a revelação. Eu vou revelar essa fotografia, eu não vou manipular ela. A partir do momento que eu manipulo, é algo que, da verdade, passa a ser mentira, né? Falso. E isso eu não quero. Se traz uma desconfiança daquilo que é o meu trabalho, a pessoa olhar e falar assim, não, ele manipula ali aquele resultado. Então, eu recomendo o Adobe Lightroom, que ele sim vai equilibrar a luz, né? Então, eu uso, todas as minhas fotografias passam sim pela revelação, não pela manipulação, tá? Que é equilíbrio de luz, o enquadramento, você recortar. O pós-processamento, ele é interessante. Sim, você vai elevar ainda mais a qualidade da fotografia, mas tem de ser rápido. Imagina, um caso clínico, tem caso clínico que eu faço 400, 500 fotografias. Quando eu vou fazer um passo a passo, eu vou ter de revelar tudo, né? Então, faça a melhor fotografia possível e aí sim, se necessário, você faz o pós-processamento. Esse é o objetivo. Não ficar amarrado no pós, né? Eu ensino como fazer a revelação, explico lá no curso, mas o objetivo é esse, não é a manipulação, que aí sim você vai para um caminho errado, meio complicado. Esses editores que já fazem parte dos laptops, por exemplo, se a gente compra um iMac, já vem ali o Photos. Já serve ou você acha que o Lightroom ali vai ser diferente? Já serve, acho que é legal, tá? O Lightroom é como se fosse já algo profissional. Upgrade. Se você quer entrar no âmbito assim profissional, o Lightroom. Mas na hora, você pegou a fotografia ali, no próprio Instagram mesmo, você pegou a foto, você consegue aumentar um pouquinho a exposição, sombras, né? Mas no aplicativo do celular você já consegue melhorar. É importante você treinar teu olho. Tem aquela foto que você vai postar e olha, dá para mudar um pouquinho no sentido de luz, ganhar um pouquinho. É melhor você postar uma fotografia um pouco mais de luz do que menos. Fotografia escura, meu amigo, vai arruinar, vai deixar teu trabalho feio. É isso eu falo para as pessoas. Então tem que ter um cuidado, né? Você casa, no final do casamento, o fotógrafo não te entrega o cartão de memória. Tá aqui a foto já, né? Ele vai conseguir o melhor para aí sim passar uma boa imagem. Acho que é isso. O curso do Renato é fantástico, Cris. Eu quero até deixar aqui a recomendação para quem está nos escutando. Eu fiz recente e realmente abriu minha mente. Uma coisa muito legal que você acabou de falar é isso. Faça sempre da sua fotografia melhor. Para você precisar revelar menos, né? E perder menos tempo. Bom, a gente tem falado aqui da fotografia. Ela evoluiu muito, né, Renato, nos últimos anos.
e mudanças de equipamento, de técnica, de visibilidade, mas como que você acha que a fotografia vai evoluir nos próximos anos? E como que a inteligência artificial está linkada na documentação, na imagem e nessa divulgação? Queria a tua opinião sobre isso. Sim, vem evoluindo muito, os equipamentos estão se tornando mais rápidos, né? Para ter uma ideia, DSLR, a mirrorless, né? DSLR, o sensor óptico, ali a parte óptica que você tinha de olhar para fazer a fotografia. Hoje, com as mirrorless, você consegue estar olhando como que vai estar a exposição segundo aquela configuração e a luz. Você olha no visor já direto, isso se torna mais rápido. A inteligência artificial também está entrando muito na questão de balanço de branco, a abertura ali, na questão de exposição de luz. Só que o futuro nos aguarda, né? Porque hoje nós estamos, através de uma fotografia, acabou de sair aí, né? Através de uma foto já vira vídeo, e aí você já consegue até mesmo mostrar para o paciente como que vai ficar. IA, inteligência artificial. Eu vou entrar agora e vou falar uma outra IA-IC. O que é IC? Inteligência clínica. Isso vai entrar muito, porque uma coisa é você prometer algo, eu quero ver agora a inteligência clínica entregar o que a IA prometeu. Esse é o ponto-chave, sabe? A inteligência artificial vem para ajudar, sim, mas é uma pergunta, assim, porque todo mundo vai começar a mostrar como que vai ficar depois. Legal? E a entrega? Aí é o a entrega real. A entrega real, né? Então, a IC, inteligência clínica, muita gente Adorei esse termo. vai ter que te procurar para aprender a fazer, de fato, a manipulação do tecido. Muita gente vai ter de ir atrás para aprender a colocar o implante corretamente, a fazer uma prótese adequada para conseguir entregar aquilo que a IA prometeu para o paciente. Porque se a IC não entrega, aí mora o perigo. E não é só entregar, é entregar com qualidade e Exato. com um longo prazo de resultado, né? Não é uma Exatamente. coisa... Eu gostei disso. IA versus IC. Adorei. A IC vai gente procurar teve aqui os professores aí para poder conseguir entregar algo legal. A gente fez aqui um IF, né? Uma inteligência fotográfica com o Renato hoje. Um bate-papo muito legal, um tema que é dentro do meu coração, e você esclareceu aqui tantos pontos, com tanta lucidez e experiência aqui pra gente. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo. E o Renato tem uma frase que ele sempre fala assim, ó. Quem não fotografa só conta história, não é isso, Renato? Exato. Quem não fotografa conta história. Porque uma coisa é você falar que faz e outra coisa é você mostrar que faz, né? Quando você tem a fotografia, ali você está mostrando aquilo que você fez, exato. E não passa a ser apenas uma promessa ou uma simples história. Eu posso mostrar aqui um caso, falar, né? Recebi um paciente que tinha um nível de complexidade assim, assim, assim. E aí você tá olhando para mim e falando assim, legal, parabéns. A outra coisa é mostrar numa tela e aí você olhar e falar assim, uau. E o durante e o depois, aí sim. Então, quem não fotografa conta história. Você quer não só contar a história, mas mostrar a sua história. Fotografe, documente com qualidade. Muito legal. Show de bola. Mais um episódio aí do Dental Unit Podcast com essa fera da fotografia, Renato Ferreira. Renato, deixa os teus contatos, onde que as pessoas podem te encontrar, os teus cursos, para quem tiver interesse. Pode ser no Instagram direto, né? @Renato_Ferreira_Orthos, ORTHOS. Ali você pode encontrar e ali mais informações e estamos aí abertos para receber você, para esclarecer e te ajudar a documentar com qualidade e elevar o nível da sua odontologia. Muito legal. Show de bola. Nós vamos deixar os links na descrição do vídeo também. Perfeito.
Então, pessoal, esse foi mais um episódio. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui o final. Tenho certeza que essas informações vão ser muito válidas para a sua prática clínica e esperamos você no próximo episódio. Não deixe de curtir, compartilhar e ser inscrito no nosso canal do Dental Unit Podcast no YouTube. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.